Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil aí da empresa Embraer. Para quem tiver interesse, quiser analisar com mais calma aí os gráficos, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Para quem tiver interesse, totalmente gratuito aí. Fiquem à vontade para utilizar conforme vocês quiserem. Lembrando que a fonte é retirada do próprio site da RI da empresa e do site Fundamentos. Bom, vamos começar aqui com o patrimônio. Nada mais é do que eu esbocei graficamente aqui o balanço patrimonial da empresa, que é o ativo total, que é a linha azul, o passivo total, que é a linha laranja aqui, que são as obrigações que ela tem a pagar, e o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas, que representa a linha cinza aqui. Olhando para o aspecto financeiro, o maior volume financeiro da patrimonial da empresa está alocado no ativo total, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. Um aspecto negativo que a empresa tem bem mais passivos do que patrimônio líquido, ou seja, a empresa está sendo mais financiada com recursos de terceiros do que com recursos próprios. Mas como que é uma empresa muito grande, que despende muito capital para poder construir aviões lá, então é aceitável se a empresa controlar bem esses empréstimos e financiamentos, que a empresa tenha um passivo alto, porque depende de mercado para mercado, como que ela despende muito investimento, muito capital, porque construir um avião não é barato, então é um mercado que é aceitável a empresa ter um passivo alto. Lembrando que esse passivo também não ultrapassa o volume financeiro do ativo total, que a empresa sempre mantenha mais ativos do que passivos. Bom, aqui a gente tem um caixa da empresa, vem mantendo algumas certas oscilações, a empresa sempre vai mexendo nesse caixa, porque precisa poder estar sempre financiando, para poder aplicando capital para poder fazer as suas operações girar. Então ele é bem volátil, ele varia muito entre altos e baixos. Aqui nos últimos trimestres vem mantendo os mesmos altos e baixos, mas elevando aí seu patamar de caixa. Que aqui no final, aqui, se a gente conseguir verificar, a empresa teve uma alta do passivo que alimentou esse caixa da empresa para poder financiar as suas operações. Bom, a gente tem contas a receber da empresa aqui, como o nome já diz, contas a receber. Isso aqui é o que a empresa são vendas a prazo que a empresa fez aos seus clientes. A linha azul, contas a receber da curto prazo, que são vendas que a empresa fez a prazo, que ela vai receber dentro dos próximos 12 meses, que na contabilidade é considerado curto prazo. O contas a receber a longo prazo, que ela vai receber acima desses 12 meses. Então, para a questão de caixa, fluxo de caixa, o ideal é que o maior volume financeiro desse contas a receber seja alocado a longo prazo. O ideal, quanto mais rápido a empresa receber, melhor dessa empresa. Depende menos de capital de terceiros e dependa mais de capital próprio. É o que ocorre aqui, a empresa tem mais... Foi muito bom aqui entre 2018 e 2015, mas essa diferença reduziu aqui entre 2019. Praticamente aí a diferença entre o contas a receber que a empresa tinha a curto prazo e a longo prazo reduziu bastante aí. E também o contas a receber da empresa caiu bastante. Ela teve uma alta demanda aqui de vendas a prazo e deu uma queda fortíssima aí nos últimos trimestres aí, o volume de vendas a prazo da Embraer. Bom, a gente tem um passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar. Eu esbocei aqui o que é a curto prazo e o que é a longo prazo, que na contabilidade é o circulante. Circulante quer dizer curto prazo, não circulante a longo prazo. Tá bem justo ali, praticamente ali 50%, 40% está alocado a curto prazo, 40% a longo prazo. Às vezes muda esse cenário aí. Mas praticamente não há uma diferença, uma discrepância tão grande assim entre longo prazo e curto prazo das suas obrigações, como a gente pode verificar aqui no gráfico. O curto prazo é o azul, o longo prazo é o laranja aqui. A gente consegue verificar que no todo, aí, de todo o período estudado, a maior parte das obrigações da empresa está alocado a longo prazo, com exceção aqui no período de 2019, que as dívidas começaram a vir para curto prazo, que era a longo prazo, veio para curto prazo. A empresa já resolveu essa situação, as obrigações da empresa, a maior parte voltou no começo de 2020, voltou a ser maior volume financeiro a longo prazo e menor volume a curto prazo. Por a questão de caixa, fluxo de caixa, o ideal é que o maior volume de dívidas da empresa esteja alocado no não circulante, ou seja, o longo prazo. Bom, eu esbocei aqui, eu abri o passivo circulante para verificar que são as principais contas
que compõe o passivo circulante. Bom, a gente consegue verificar aqui que 25% são fornecedores, 9% empréstimos e financiamentos, e aqui que está um pouquinho apagado, acho que é 58%. Acho que é 58% aqui representa outros. Esse outros às vezes engana porque aqui fica também os dividendos a pagar da empresa, as divisões de algumas obrigações que a empresa tem a pagar aqui não está ligado diretamente às suas operações. E também uma coisa que engana aqui nesse outros aqui, que na contabilidade tem essa regrinha. A empresa recebeu adiantado de um cliente, mas ainda ela não vendeu esse produto, mas ela já tem esse dinheiro em caixa. Como ainda não houve o fato gerador, esse adiantamento fica no passivo. E como que ele fica no passivo, mas como que é um dinheiro que está em caixa da empresa, não é uma obrigação que ela tem a pagar, não é uma obrigação que ela tem com o seu cliente que já pagou, de entregar o produto. Então não é uma obrigação, não dispêndio financeiro de fato. É só uma obrigação que a empresa tem ainda de entregar o produto do que ela já recebeu, mas ainda não houve o fato gerador. Então esse outros aqui acaba enganando um pouco. Então no passivo a gente se preocupa mais para verificar em relação são os fornecedores, que é esse laranja aqui, e o passivo e os empréstimos e financiamentos, que representa aqui os 9%. Analisando aqui o que tem um dispêndio de caixa mesmo são os fornecedores, ou seja, os principais compromissos que a empresa tem no circulante aí no curto prazo é fornecedores, e uma parte aí 9% que são os empréstimos e financiamentos. Bom, a gente tem um passivo não circulante, já muda um pouquinho o cenário, 66% representa empréstimos e financiamentos da empresa, ou seja, o que a empresa fez, que é bem interessante, ela pegou empréstimos e financiamentos, que é um capital que tem custo, né, que são os juros, e ela pegou uma parte para pagar no curto prazo e ela negociou com os bancos e financeiras a maior parte a longo prazo. Então essa jogada de empréstimos e financiamentos é muito interessante. Como a gente falou no passivo, o ideal é que menor parte das obrigações da empresa esteja alocada a curto prazo e maior parte a longo prazo, assim a empresa tem tempo suficiente para poder gerar suas operações, gerando caixa, fazendo as suas vendas, para poder honrar esses compromissos com tranquilidade, para não acabar se complicando e tendo que pegar mais empréstimos e financiamentos para pagar a dívida, e não pegando empréstimos e financiamentos para poder financiar operações visando o crescimento. Então aqui em questão do passivo da empresa, ela tem um passivo alto pelo mercado que ela tem, pelo tipo de produto que ela vende, que ela constrói, né, que são aeronaves que tem um custo altíssimo para a sua construção, mas ela está tentando, ela tá trabalhando bem esse passivo aí, colocando uma boa parte, principalmente de empréstimos e financiamentos a longo prazo. Bom, aqui a gente tem a receita, vamos falar um pouquinho de resultado, falar um pouquinho de receitas da empresa, falar um pouquinho de lucratividade. Bom, a gente consegue verificar que o volume de vendas não tem uma tendência definida, fica nesse altos e baixos aqui. Teve uma alta considerável no final de 2020 e voltou aos patamares anteriores, que ficou nesse altos e baixos aqui entre 6 bilhões e 4 bilhões, ali 2 bilhões no volume. Aqui tá milhões, tá? Mas tem aqueles, se a gente for se a gente for no balanço patrimonial, tem essa questão de contabilidade também, que para poder facilitar os demonstrativos, eles colocam em milhões de reais, em milhares de reais. Então aqui tá milhões, mas na verdade são bilhões, tá? Bom, a gente tem o resultado bruto da empresa, tá bem parecido com o volume de vendas. Aqui já vinha numa tendência de baixa, com oscilações, mas numa tendência de baixa aqui. Teve uma alta forte aí no final de 2020 e voltando aos patamares anteriores em 2021 até o terceiro trimestre de 2022. Bom, a gente tem um resultado operacional, aqui já envolve as despesas administrativas, despesas com vendas, despesas com marketing. Então a empresa, em relação às despesas administrativas, teve despesas altíssimas, que a empresa já começou a ter prejuízo em 2016, prejuízo forte em 2020. Teve uma leve recuperação, mas em 2022 já teve prejuízo. E se a gente traçar aqui uma tendência, está numa tendência de baixa. Teve uma recuperação aqui
nos últimos trimestres, mas 2022 voltou a ter prejuízo. Lucro e prejuízo do período, a gente pega todas as receitas, menos todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. A gente consegue verificar novamente a tendência de baixa aqui. Nesse altos e baixos, alguns períodos com lucros, outros períodos com prejuízo, outros períodos com lucros, outros com prejuízo. Prejuízo fortíssimo em 2020, apresentou recuperação em 2021 e voltando a ter tendência de baixa e amargando prejuízo aqui considerável em 2022. No último trimestre aí, apresentou uma leve recuperação. Vamos verificar o que ocorre nos próximos períodos aí. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma sugestão, algum comentário sobre a empresa aí, deixa nos comentários do vídeo. Lembrando que a análise aqui eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha nos gráficos aí com mais tempo, mais paciência, mais tranquilidade. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.